pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar, breve Jesus voltará. Logo Jesus virá, logo o céu se abrirá. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Alegria de estar aqui novamente para dar início à nossa escola sabatina. Nós temos como tema agora da escola sabatina do segundo trimestre, nós temos como tema o grande conflito, a nossa nova lição. Bem-vindos à primeira escola sabatina deste novo trimestre. Neste mundo estamos imersos em uma batalha invisível, uma guerra que transcende o tempo e o espaço. É o grande conflito, a guerra por trás de todas as guerras, entre as forças do bem e do mal. No centro deste conflito está a escolha de cada um de nós deve fazer. Do lado de Deus encontramos a luz da verdade, o amor que redime, a esperança que nunca desaparece. Do lado oposto, há trevas, engano e desespero. A história do grande conflito é a história da humanidade, da queda de Lúcifer dos céus, da rebelião com ele, da cruz, onde Jesus venceu o pecado, e da promessa da vitória final. Somos chamados a fazer parte desta história, a escolher o lado de Deus em meio ao caos e à confusão. Não estamos sozinhos nesta batalha. Temos armas poderosas, a oração, o estudo da lição, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que possamos a cada dia tomar nossa posição ao lado de Deus. Que nossas vidas reflitam a vitória de Cristo sobre o mal. E que sejamos instrumentos de luz e esperança neste mundo em conflito. Que a lição desse segundo trimestre inspire e motive todos a escolherem o lado de Deus no grande conflito. Que a graça transformadora de Cristo nos fortaleça para enfrentar as batalhas espirituais da vida. Amém. Que privilégio é louvar a Deus aqui na Escola Sabatina, nesta manhã de sábado. Fiquemos todos de pé e juntos louvemos o hino de número 77, ó cristãos, amamos. Oh
Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado, estarmos ali presentes na tua casa. Esse programa, Senhor, possa ser para ti como um bálsamo. Querido Deus, nos ajude também durante toda essa semana que se inicia, ela seja de bom agrado para os teus olhos. É isso que eu te peço, em nome do amor de Jesus. Amém. Um filósofo grego chamado Celso visitou o Egito e ficou surpreso com os deslumbrantes templos sagrados que ali estão e a quantidade enorme de deuses e as cerimônias imponentes de adoração a esses deuses. Nós adoramos um só Deus, nosso Criador, que por sua ordem divina mandou Moisés colocar no lugar santíssimo do templo de Israel a arca do conselho com as tábuas da pedra dentro dela, onde ele, o Deus invisível, se manifestava. Hoje continuamos adorando o Deus invisível que vem morar em nosso coração e o adoramos com devoção através de cantos, preces e reverências. Com este pensamento, agradecemos a todos que vieram adorar a Deus e que Ele possa estar em nosso coração nesta manhã. O testemunho é para o crente, porque o dínamo é para a bateria do automóvel. O dínamo alimenta a bateria, por isso que sem a força da bateria, o carro não pode andar. E com esse exemplo, podemos dizer que quando falamos da salvação em Cristo, levamos a força divina para vidas sem energia espiritual, que se unirão a Cristo, a fonte de toda a vida. Com este pensamento, vamos ouvir mais um informativo das missões e assim, pelo testemunho, seremos levados a renovar nossa alegria missionária. Informativo Mundial das Missões. Um coração para a missão. Artyom visitou várias vezes a Igreja Adventista na infância, levado pelo seu pai no Uzbequistão. Mas quando seus pais se separaram, ele passou a morar com a sua mãe, que não o deixou mais ir à igreja. Ao chegar na juventude, o seu pai conseguiu levá-lo para a igreja, porque dizia que ele precisava ser batizado. O rapaz passou a frequentar a igreja, fez estudos bíblicos e logo entregou seu coração a Jesus através do batismo. Mas quando sua mãe se casou novamente, o padrasto de Artyom o proibiu de ir na igreja. O rapaz acabou expulso de casa e foi acolhido na casa de seu pai. Lá, ele pôde ficar mais próximo de Deus. Mas depois de um tempo, seu pai começou a beber e exigiu que o filho trabalhasse no sábado com ele. Artyom se recusou a trabalhar no sábado de Deus e foi expulso da casa do pai. Mas depois de um tempo, seu pai faleceu e ele passou a morar com a sua avó paterna. Foi então que surgiu o desejo de ser um missionário e por isso Artyom organizou um grupo de estudo da Bíblia. Vários interessados apareceram no estudo, mas ele queria algo mais e decidiu ser um pioneiro de missão global. E neste mesmo período, o pastor disse: "Gostaríamos de convidá-lo para se tornar um pioneiro de missão global." Artyom ficou surpreso. O pastor falou da missão global antes mesmo dele falar sobre seu desejo. Hoje, Artyom é um pioneiro de missão global e tem ajudado pessoas da sua região a aceitarem Cristo. O Uzbequistão é um país com pouca abertura para o cristianismo. Por isso, alguém do país falando de Cristo faz toda a diferença. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir a primeira escola adventista no Uzbequistão. Sejamos liberais. Como falei anteriormente, estamos iniciando um novo trimestre, que será como tema central o grande conflito.
e Ele trará para todos nós a mensagem de alerta e conforto espiritual, para que pertence ao povo do Senhor. A lição desta semana falou sobre a guerra por trás de todas as guerras. Nesta lição, vamos aprender como um grande conflito começou no céu e chegou na terra, envolvendo a todos, sem exceção. Vamos nos levantar para orar, porque vamos precisar da iluminação do Espírito Santo para entendermos a lição deste sábado e desse trimestre. Oremos. Senhor nosso Deus, graças somos ao Pai, porque mais uma manhã de sábado estamos aqui para te adorar, te louvar e agradecer, Senhor, pelo neste momento, iremos aprender um pouco mais da tua palavra e um tema muito importante, que sabemos, Senhor, que estamos no tempo do fim e o grande conflito está aos nossos olhos. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos entender e colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Abençoa cada um de nós, ilumina os professores para que eles possam falar conforme a tua vontade, que tuas palavras cheguem aos nossos corações. É o que pedimos e já te agradecemos em nome do teu nome, Jesus. Você é bem-vinda.
Chegamos ao fim da escola sabatina e por isso agradecemos a todos que compareceram no horário, pois juntos obtivemos de Deus a bênção do conhecimento da palavra. Nesse final da escola sabatina, podemos resumir que o nosso aprendizado nos inspira a escolhermos o lado certo do grande conflito, o lado de Jesus. Uma missionária brasileira na África encontrou uma moça que queria aceitar Jesus, mas estava em dúvida para fazer a sua entrega total. Inspirada por Deus, a missionária insistiu para que aquela moça confiasse em Deus e disse: creia que Deus vai resolver todos os seus problemas. Assim encontrada em branco e deixe que Deus preencha com as condições que Ele quiser. A moça assim o fez e hoje é uma crente fiel. No tempo do fim, nosso preparo vai nos fortalecer para as grandes batalhas que virão. Obrigado por sua presença e vamos nos levantar para cantar o hino de número 502, Vaso Novo. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e nós somos esse vaso. Que a cada dia, Senhor, que nós possamos confiar no teu trabalho e modelar a vida de cada um que está aqui presente. Que nós possamos, Senhor, ter a esperança que o Senhor pode nos renovar cada dia. E quando for necessário, Senhor, o Senhor vai nos quebrar e fazer. Que a cada dia, Senhor, o Senhor fortaleça a nossa igreja, que o Senhor abençoe de maneira especial, Senhor, os visitantes, para que eles se sintam abraçados e bem recebidos pelo teu Espírito Santo. Que eles possam sentir o prazer de estar na tua presença, louvando e agradecendo o teu santo nome. Continua conosco, venha ser Senhor de maneira especial com o corpo divino. Que o Senhor receba a nossa oração, Senhor, com cheiro suave.
quando o Senhor conhece e sonda o coração de cada um, que nós possamos chegar na tua presença, Senhor, com um desejo único de louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome. Continua conosco, perdoa também, Senhor, os nossos pecados, pequenos, e desde já nós te agradecemos no teu nome de Jesus. Amém. Santo,
para presenciar a adoração, mas também para orar. Que o Senhor aceite a nossa adoração, abençoe todos que vieram aqui, esperando do Senhor entendimento. Em nome de Jesus. Irmãos, é um prazer nós vamos estarmos juntos na casa do Senhor. E estamos muito felizes porque temos conosco o nosso amigo Abraão. Ele é daqui de Pombos, está ali atrás, nossa saudação. Seja bem-vindo, Abraão, volte sempre. Temos também conosco o André, que também é daqui de Pombos, tá? São convidados do Francisco, seja bem-vindo, André, e volte sempre. Temos também conosco o Alexandro, a Ângela, certo? E temos a Maria de Jesus. Sejam bem-vindos ali. Isso, volte sempre, sintam-se abraçados por Deus, ok? Bom dia, crianças. Feliz sábado. Eu não escutei nada, mas vamos dar um feliz sábado bem bonito, bem forte para a igreja, porque hoje a gente vai precisar da participação deles. Então vamos lá, se for um feliz sábado para a igreja. 1, 2, 3. Feliz sábado, igreja! E a igreja responde. Pronto. Quem lida com a Bíblia? Enquanto vocês vão calmamente pegar a Bíblia de vocês, todo mundo precisa pegar a Bíblia. Quando vocês vão pegar a Bíblia, vou pedir a colaboração aqui da igreja. Vai ter 2 momentos que eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou precisar, quando eu falar do vento, vou precisar que vocês soprem bem forte, para imitar o vento. E quando eu falar da chuva, vou precisar que vocês façam barulho de chuva. Então vamos fazer um teste. Quando eu falar do vento, preciso que a igreja todo mundo participe para fazer um som bem alto. Quando eu falar do vento, eu quero que vocês soprem. E quando eu falar chuva, eu quero que vocês façam. Tá. Bem forte. A igreja toda precisa ajudar para eles escutarem. Se a igreja não fizer, vocês vão escutar? Tá bom. O vento. E a chuva. É quase o mesmo som, né? Parecido. Então, você vai fazer. Tá, todo mundo tá com a Bíblia. A gente vai ler nesse momento o verso central da nossa história de hoje. E como eu sei que vocês gostam muito, eu trouxe uma dinâmicazinha para ajudar. Só quem deve participar é os que sabem ler, mas os pequenininhos não. Mas os pequenininhos, prestem atenção na história que dá para entender. Ó, eu vou dar algumas dicas, fechem a Bíblia. Eu vou dar algumas dicas e o que encontrar o verso primeiro vai se levantar e vir aqui no meu lado ler. Não sei se vocês são meio um pouquinho compreendidos, para vocês virem aqui. E o que tiver aqui do meu lado vai ser o que vai ler. Se ele ler errado, aí eu vou dar outra oportunidade para outro vídeo. Mas se levantou e está aqui, vai ler. Vocês entenderam? Quando encontrar, vai fazer o quê? Você vai levantar. Tá. O verso que a gente vai ler está no maior livro da Bíblia. O maior livro da Bíblia. O capítulo é a soma de 60 mais 2. E o verso, e o verso é a metade do número de versículos que Jesus tinha. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Quem me encontrou não fique triste, mas o verso, como vocês me encontrou as dicas, é o maior livro da Bíblia. Qual é o maior livro? Salmos. Verso 60 mais 2, capítulo, na verdade, 62. E a metade do número de discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Metade? 6. Era Salmos 62, 6. Que como ela leu, eu vou ler aqui só para você entender. Somente Ele é a rocha que
Ele é a minha torre alta, não seria abalado. Tá. A nossa casa é um lugar muito importante para a nossa família, certo? E todo o processo de construção da nossa casa é muito importante. Hoje em dia, sabia que é muito difícil para construir uma casa. É preciso muitas coisas, o preço é muito caro. Então, a nossa casa é muito importante. E eu vou contar uma história para vocês de dois homens que estavam tentando construir uma casa. O nome é simbólico, mas só para vocês prestarem atenção. Um chamava, deixa eu ver, Mateus, e o outro chamava Paulo. O primeiro homem, que era o nome dele, era Mateus, ele estava procurando um lugar para ele construir a casa dele. E ele andou bem perto do rio, viu a areia, viu um lugar bem bonito perto do rio. Ele disse, ó, achei um lugar que eu vou construir a minha casa. Vou construir aqui. Eu não vou tentar perto do rio, eu vou tentar mais para pegar água. Não, se está perto do rio, vai ser ali perto, vai ser fácil para ele. Então ele começou a construção, começou a construir. E a casa do Mateus ficou pronta rapidinho. Não foi tão difícil, né? Porque a casa não estava, a base da casa não estava tão profunda. Estava ali na areia, estava perto do rio, fácil acesso. Então, rapidinho ele foi construir a casa. O segundo homem, alguém lembra o nome do segundo homem? O segundo homem, só para a gente se ligar. O primeiro é Mateus. Mateus construiu a casa dele aonde? Perto do rio. E Paulo, ele andou muito, procurou em vários lugares, subiu montanhas, e viu uma rocha, uma pedra bem grande. Uma rocha bem grande, e disse, já sei, eu vou construir a minha casa aqui, ó, nessa rocha. Então ele foi, subiu bem alto para chegar na montanha, estava longe do rio, e começou a construir a casa. Foi rápido, igual de Mateus, para construir, numa montanha bem alta, longe do rio. Tinha que subir e descer para pegar material. Acabou demorando mais um pouquinho, deu muito trabalho, mas ele terminou a casa. Mas um dia, quero ajuda da igreja agora, o vento começou a soprar. Cadê? E a chuva começou a cair. Cadê a chuva, igreja? Começou a chuva foi aumentando, o vento soprando, as águas vinham subindo, e ali o que aconteceu? A casa de Mateus, construída onde? Perto do rio. O que aconteceu com a chuva e a água do rio? Foi subindo, a casa de Mateus estava lá com a base fraca, caiu. E a casa do homem que estava de Paulo, que estava lá em cima da montanha, na rocha, caiu? Não. Agora a gente vai ler outro verso na Bíblia, para a gente entender toda essa história. Lembra que lá na semana santa eu falei para vocês quais eram os evangelhos? Mateus, Marcos e João. E o que é que tem nesse evangelho? Eu falei, por quê? De Jesus. Eu quero que uma pessoa só, agora não vai muito minha ação. Abra no livro de Mateus, capítulo 7. A gente vai ver um verso aqui para a gente entender toda essa história. Mateus 7, verso 24 até. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Na Bíblia toda, a gente vê fazendo algumas referências sobre a rocha. E quem é a nossa rocha na Bíblia, sabe? Deus. Deus é a nossa rocha e o nosso amor eterno. Então, assim como a casa daquele homem que construiu lá em cima, lá na rocha, fez uma base firme, é a nossa vida. Quando a gente estiver passando por momentos difíceis, por momentos de tristeza, por coisas ruins, se a gente estiver firme na rocha, se a gente estiver próximo de Deus, se estiver firmado em Deus,
não seremos derrubados. E a nossa casa, o nosso espírito vai ser igual a casa daquele homem. Vocês entenderam a história? Vamos fazer uma oração agora. Pai do céu, abençoe todos nós que viemos e também aqueles que não vieram. Abençoe porque a missão foi muito boa e a escola sabatina também. Em nome de Jesus, amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Alimentando universitários. Nós estamos aqui na frente da Universidade Adventista de Moçambique. Fica na cidade da Beira, no litoral, mas no centro do país. Aqui nessa universidade, para nós chegarmos aqui, a história foi muito interessante. Eu era professor de teologia na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, ali próximo a Belém. E Malu era a coordenadora pedagógica lá na mesma instituição. Estava num lugar muito confortável, muito bem construído, muito bem administrado. De repente, recebo um e-mail que escreveu para mim perguntando se não aceitaria um desafio de vir para o campo missionário. E eu fiquei assim pensando, poxa, meus filhos, minha família, passa tanta coisa na cabeça, mas eu nunca tinha pensado assim de ser missionário além mar. Eu olhei para ele e falei, sério? Vambora! A resposta de Malu pegou o pastor Heraldo de surpresa. Ele imaginava que a esposa iria recusar o convite, mas ao aceitar, o pastor interpretou como um sinal de Deus. Quando chegaram, o campus da universidade estava em decadência. Havia carência de necessidades básicas, como comida. Esse aqui é um fogão a carvão. Se coloca o carvão aqui, se coloca a panela aqui e vai esquentando, cozinhando. Esse aqui é o fogão típico deste país. Eu encontrei um rapaz cozinhando arroz, uma panela desse tamanho, bem pequeno, e um pouco de repolho em cima. E eu perguntei, essa é a sua única refeição desse dia? Ele falou para mim, sim, essa aqui é a única refeição que eu vou comer hoje. E eu disse assim, isso aqui vai dar para matar a sua fome? Foi a hora que ele me respondeu, não é só para mim não, pastor, é para mim e para mais 2. O pastor Heraldo e sua esposa sabiam que os alunos não conseguiriam estudar e aprender com fome, e então pediram a ajuda de Deus. E ele respondeu, por meio de um missionário que doou recursos para a construção de uma cantina. E agora, a universidade serve refeições diárias. Muitas mudanças estão acontecendo na Universidade Adventista de Moçambique. Novos prédios e áreas de estudos foram implementados e o corpo docente dobrou em 2 anos. A igreja do campus estava em péssimo estado, mas agora tudo foi renovado. Uma nova biblioteca foi construída, livros foram doados e a universidade recebeu o mais alto nível de credenciamento do país. O corpo docente também desenvolveu um instituto para preparar os alunos para a missão. Esse instituto missionário fez com que após o almoço eles viessem para cá juntos. Juntos eles recebem treinamento. São divididos em grupos, onde atendem crianças, idosos, ex-adventistas, hospital, dão estudos bíblicos. E essas visitas aqui ao redor da comunidade têm causado um impacto muito forte, tanto para a comunidade, quanto na vida dos estudantes. Nós já temos pessoas que, graças a Deus, já aceitaram a Jesus, pessoas que já se batizaram. Somente no ano passado, além de manter o entusiasmo pela missão, este projeto ainda levou 17 pessoas ao batismo. Esse é o foco, uma universidade missionária com estudantes missionários para cumprir a obra missionária que Deus nos deu. Deus pode nos usar de maneira simples, com toda a nossa simplicidade. Deus tem nos usado e nós temos nos sentido útil na vida das pessoas. Mas ainda há muitos desafios. Agora os alunos e funcionários da universidade oram para que o Departamento de Alimentação e Nutrição tenha um ambiente prático. O objetivo é poder organizar feiras de saúde para a comunidade. Por favor, ore pelos missionários transculturais como o pastor Heraldo e Malu, que estão servindo em partes remotas do mundo. Ore também pelas metas da Universidade Adventista de Moçambique. Obrigada pelo seu apoio à missão adventista. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
nosso Pai, Criador do céu e da terra. Aqui estão, ó Deus, pela tua graça, e aqui está o dízimo e as ofertas, que é a tua obra, Pai. E abençoa cada doador e cada família chegar até aqui nesta manhã, hoje, para você. Amém. Te agradeço o que sou, pois tu estou no meu inteiro. Deixes me levantar, me proteges ao deitar. Antes que eu fale, tu já ouve minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, me guia pelo caminho eterno. Eu responderei, para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu, ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha
Vamos para joelhos para falar com o nosso Deus. Oremos. Deus, Criador do céu e da terra, estamos gratos, Senhor, por todo o Senhor que nos deu a tua palavra, que é uma carta de amor verdadeira. E que ela fala, Senhor, o que o Senhor espera de nós, pois não devemos te adorar da forma que nós queremos. Nós teremos que te adorar, Senhor, da maneira que o Senhor nos recomendou. Que nós possamos fazer, Senhor, o teu querer, a tua vontade, não a nossa. Que nós possamos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Usa o pregador, Senhor, para que ele traga instruções, para que nós possamos ter os nossos corações edificados e para que nós não possamos pecar contra ti. Continua conosco, nos abençoando e nos dando discernimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sábado a todos. É bom estar com vocês aqui. É bom nós estarmos aqui. Chego mais para frente, eu gosto de ficar perto. Aqui, vou pegar aqui. Muito bem, queridos. Deixa eu falar para vocês algumas informações. Em relação aos ar-condicionados, a gente está esperando o posicionamento do pessoal responsável da Associação Pernambucana. Como aqui é um CNPJ, e esse CNPJ são para todas as igrejas adventistas aqui dessa região de Pernambuco, então só quem pode fazer o trâmite de alteração de carga são eles. Eu já mandei toda a documentação, o processo já está rolando há uns 3 meses lá. Infelizmente a gente não consegue fazer nada. A última atualização, semana passada, que me disseram que já foi solicitada a CELB, está esperando gerar um protocolo, quando gerar um protocolo, aí eles vêm fazer a alteração de carga para finalmente nós podermos usar os tão suados ar-condicionados. Axível, né? Tão suados ar-condicionados. Outra coisa. Qual é a outra coisa? Outra coisa que eu tinha para falar aqui, eu esqueci. Tudo bem. A música que eu cantei não era aquele playback, eu ensaiei com minha filha para outro playback no interior. Faz 6 anos, uns 6 anos que eu cantei nessa igreja. E para quem não sabia, eu cantava antigamente aqui. Até em espanhol eu já cantei. Entendeu? Até em espanhol, mas eu não sou cantor. Certo? Chegaram novas pessoas com vozes melhores e tomaram o lugar. E está chegando mais, né? A gente viu aqui sábado passado, está chegando mais. Vamos lá. Esse é o sábado destinado a Ministério Pessoal. Esse é o sábado destinado ao Ministério Pessoal. Eu queria conversar com vocês a respeito do trabalho que nos é devido. Jesus, ele nos orienta a ir pregar o Evangelho. Eu disse na minha classe, vou dizer para vocês, eu estou preparando uma série de sermões sobre isso, sobre o discipulado, o método de Cristo, discipulado. Qual é o método que Cristo utilizou? Será que nós estamos utilizando o método de Cristo?
os seres humanos, de maneira geral, eles tendem a seguir outras pessoas, vivem redes sociais. Mas eu queria abrir com vocês a Bíblia, no Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Abra a Bíblia. Mateus capítulo 28. Antes de ler, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas de compartilhamento. Pregar o Evangelho é compartilhar o reino de Deus para as pessoas. E falar em compartilhar, nós vivemos na era de redes sociais, onde nós fazemos muitos compartilhamentos. Quem tem o Instagram sabe o que eu estou falando, porque eu recebo rios de várias pessoas, porque funciona assim. Você está ali no Instagram ou outra rede social, mas no Instagram específico você está ali. Aí você viu alguma coisa interessante, alguma coisa engraçada, negócio bem engraçado. O que é que você faz? Clica na setinha lá e joga para aquela pessoa que você acha que vai gostar daquilo também. Você viu alguma coisa interessante, que você acha que vai interessar uma pessoa, você faz o quê? Você compartilha com a pessoa. Eu digo a vocês que eu faço muito isso, essa atividade eu faço demais. Todo dia eu compartilho Reels com Marilei. Por algum motivo. Às vezes não é nem o interesse dela que eu compartilho, mas às vezes é para ficar salvo aquele negócio ali que eu achei interessante. E falando em compartilhamento, em compartilhar, eu estava dando uma pesquisada aqui, e no site portalsite.com.br, ele traz alguns dados importantes sobre Reels no Instagram, que é aquela publicação que a gente faz de todo dia. No Brasil, liderando o ranking do Reels mais visto, é o Reels de Pedro Sampaio, que chegou a ser visualizado por cerca de 56 milhões de contas. 56 milhões de pessoas visualizaram esse Reels. Geralmente o Reels, ele tem pouco tempo, 2 minutos e meio. E esse que lidera o ranking do Brasil, atualmente ele chegou a 56 milhões de visualizações. Praticamente, se a gente considerar que só a população brasileira viu, mais ou menos 25% da população brasileira viu esse Reels e compartilharam esse Reels. O que isso tem a ver com a gente? Quando a gente encontra uma mensagem, um conteúdo que é interessante, a gente tende a mostrar para as outras pessoas. Quando a gente encontra algo que é assim, para nós fenomenal, a gente tem que falar para as outras pessoas. Eu lembro que eu sou muito impulsivo nessas coisas. E quando Marinei estava grávida, eu queria logo contar para todo mundo. E ela disse, não conta não, espera logo, espera mais um pouco. Porque quando a gente tem uma mensagem que a gente sabe que vai beneficiar de alguma forma outra pessoa, a gente compartilha. Quando Jesus pede, no livro de Mateus, a gente vai ler Mateus e Atos hoje,
para que nós façamos isso, é porque isso é muito importante. Evangelho significa uma novidade, uma boa nova. Vamos ler, quero ler com vocês o tema da série que vai ser, está perto de terminar, e eu vou apresentar para vocês logo em breve. Provavelmente vai ser Vamos e vai ter como base esse versículo aqui. Diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é conhecido. Você poderia citá-lo de memória, se eu pedisse a você. Mas existem algumas coisas aqui que quando a gente procura estudar, a gente percebe. Eu vou só dar uma arranhada nessa parte aqui, e eu vou para Atos, mais para que vocês entendam. Quando a gente estuda a Bíblia, essa em especial que eu estou, nova Almeida atualizada, foi traduzida por uma pessoa, João Ferreira de Almeida. E foi traduzida há algumas dezenas de anos atrás. E tem algumas nuances que estão no original que na época não foi contemplada pelo autor. Por exemplo, essa grande comissão, nós chamamos essa aqui de grande comissão, o versículo 19 e 20 tem alguns verbos. E esses verbos, eles comandam toda a ação que Jesus está dizendo. Então eu consigo enxergar aqui no versículo 19 o verbo ide. O verbo ide. Depois eu consigo ver aqui o verbo fazer discípulo. O verbo batizar. E no versículo 20 o verbo ensinar. Então esses 4 verbos formam os pilares da grande comissão. Ir, fazer, batizar e ensinar. E quando Jesus falou isso, Jesus falou intencionalmente, colocou esses verbos intencionalmente nessa disposição. Jesus não está falando de coisas aleatórias aqui, não está falando aleatório, mas ele está falando nessa disposição. Ir, fazer, batizar e ensinar. Deveria seguir essa sequência. Mas eu não quero me demorar sobre isso nessa manhã. Eu queria mostrar para vocês aqui nesse versículo é o seguinte: é que o primeiro verbo, no versículo 19, o verbo ir, ele aparece na Bíblia em português como mandado. Você precisa ir. E nós somos ensinados assim. Tem que ir. Vão. Imperativo. Aparece no português esse verbo no imperativo. Ir. Vão. Vá. Quando você olha para o grego que foi escrito esse verso está no que no português nós conhecemos como gerúndio. As professoras aí sabem o que eu estou falando. Gerúndio, e as alunas também, né? Gerúndio. E o que é o gerúndio? Ele está no gerúndio. O que é o gerúndio? O que é um gerúndio? Me ajuda as professoras. Agora uma pergunta difícil dessa, né? O gerúndio é uma ação que está acontecendo. Não é uma ação que vai acontecer ou que aconteceu, mas é que está
acontecendo. Didaticamente falando, é uma ação que está acontecendo. Então, no grego está no gerúndio. Então, Jesus está dizendo para os discípulos basicamente assim, ó. Indo, faça um discípulo de todas as nações. Indo. Aí você pergunta, mas quem tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a diferença de ir e indo? É porque quando Jesus dá a grande comissão para os discípulos, Jesus não está dizendo para eles irem, está dizendo, enquanto vocês estão indo, vocês vão fazer o discípulo. Vou explicar melhor. A grande comissão de Jesus, que serve para nós hoje, é mais ou menos assim. Enquanto vocês estão vivendo, trabalhando, estudando, fazendo quaisquer coisas, façam discípulos. É mais ou menos assim. No seu dia a dia, vivendo a profissão que você exerce, você precisa exercer aquela profissão, mas fazendo discípulos. Depois de fazer discípulos e discipulado, fazer discípulo é uma coisa que bem complexa de se entender, que a gente coloca no básico e acha que é isso. O discipulado é algo que vai além de trazer pessoas para a igreja. Vou dar um exemplo para vocês, bem perto de vocês. O que seria um discipulado? O que seria isso aqui? Indo, discipulem as nações. Semana passada, nós tivemos uma linda festa batismal aqui. O irmão Quinito, que eu vou chamar de Quinito, que eu conheço o Quinito, é José Manuel, não teve outro de Quinito. Ele teve assim, ele se batizou junto com sua filha, na igreja. E é interessante o processo de conversão, esse processo de conversão, por quê? Porque antes de Quinito e sua filha serem batizadas, a sua esposa e a sua filha mais velha já eram batizadas. Então, enquanto ela estava sendo esposa, ela vinha para a igreja, e através das atitudes, do exemplo dela em casa, ela discipulou o seu marido para aceitar o evangelho. Ela não deu estudo bíblico a ele como nós damos estudo bíblico. Eu acredito que não. Mas ela estava vivendo a vida de cristã. E isso fez ele ser discipulado. Ser discipulado como um novo membro da igreja adventista. Depois que ele foi discipulado, o que foi que aconteceu? Ele se batizou. E agora acontece o quarto processo na grande comissão. E precisava que eficaz como segue essa ordem. E agora é o processo do ensinamento. Tem muita gente que diz, o Senhor que ainda estudou, eu não estou preparado para ser da igreja. Não estou preparado. Não estou preparado. O certo é que ninguém está. O ensino de todas as coisas que precisamos aprender lá acontece depois do batismo. Seguindo a ordem da grande comissão. Mas bem, eu queria conversar com vocês também sobre Atos, capítulo 1, versículo 6 até o 8. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Diz assim, ó, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Então estavam reunidos os
que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas, porque o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E dessas palavras, versículo 9, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Se todas as vezes que nós recebemos algo bom, a gente precisa compartilhar, a gente compartilha para quem interessa, o Evangelho é a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida. O conhecimento do reino deve ser a coisa mais importante. Em Mateus, Jesus ordena esse comissionamento, a grande comissão. Em Atos ele diz como vai ser isso. Ele diz: vocês receberão poder. Esses rios que viralizam, muitos deles não viralizam de forma orgânica. O que é uma forma orgânica? Ele viu, aí compartilha, o outro viu, compartilha, o outro viu, compartilha. Às vezes tem um chamado impulsionamento pago. Você paga e o algoritmo da rede social, do Instagram, ele lança aquele vídeo para várias pessoas, o que aumenta poderosamente a sua área de influência. E tem várias ferramentas hoje de impulsionamento de conteúdo para vários fins. Jesus está dizendo aqui que para esse chamado que nós temos de entregar aos outros aquilo que nós recebemos, a graça e o amor e a salvação que recebemos, ele diz que terá um turbinamento. O Espírito Santo vai turbinar essa ação. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí continua: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, basicamente, Jesus está dizendo aos discípulos aqui, ó: vocês têm o Evangelho, vocês conhecem o Evangelho, vocês têm a missão, eu passei para vocês a missão que vocês devem fazer, e eu vou dar para vocês poder, para vocês realizarem essas coisas. Só para você ter ideia, no tempo, aqui na época de Paulo, de Pedro, o Evangelho do Cristo ressuscitado alcançou praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Eles tinham a missão e eles tinham o poder. Para nós compartilharmos alguma coisa, isso é importante a gente entender, muito importante, a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos compartilhando. Tem até nessa época de músicos influenciadores de diversas categorias, alguns são muito bons, outros são muito ruins, que viralizam também, o que é ruim viraliza também. Tem um camarada, não sei se vocês viram, que ele vende balas, doces, balas. E ele chega para a pessoa dizendo assim, ó: me ajuda aqui a comprar aqui essa porcaria. Essa porcaria não presta não, mas você pode comprar e me ajudar. Vocês já viram esse influenciador aí? E acabou ganhando notoriedade.
Eu sei que é um personagem dele, mas ele está oferecendo uma coisa que no personagem dele não presta. E você compra se você quiser. Compra só para me ajudar, não presta não. Isso é porcaria, diz mesmo assim. Compra essa porcaria aqui, ó. Eu sou sincero, é só para me ajudar mesmo, isso aqui não presta não. Se eu fosse eu nem comprar só para me ajudar, depois se comprasse ele jogava fora. O promotor tem que acreditar naquilo que ele está promovendo. Não é isso? Assim, lembrem de sapatos, bolsa, não é mexendo não. Mas se ela não acreditar que o sapato realmente vai ficar bonito na pessoa que está escolhendo, a pessoa olha para ela e diz: qual vai ficar bonito, esse ou esse? Só que o mais caro não fica tão bonito para o estilo da pessoa, o mais barato fica bonito. Não, mas na ideia que eu estou construindo com vocês aqui, ela precisa, no caso dela, acreditar naquilo que ela está vendo, acreditar que o que vai ficar bonito é aquele, mesmo que seja barato. Por que eu estou construindo toda essa ideia com você? Porque se para compartilhar a gente precisa acreditar, a gente precisa ter poder, a gente precisa ter missão, a gente tem um conteúdo, a gente tem um tráfego pago, e a gente não está fazendo, só pode significar pelo menos uma coisa: nós não acreditamos naquilo que nós estamos promovendo. Mas pode ser outra coisa. Primeiro, nós não acreditamos. Segundo, nós não conhecemos o produto em questão. E nas duas situações, não acreditar e não conhecer compromete o trabalho do compartilhador. O compartilhamento não vai ser eficaz. Eu quero me demorar nos últimos minutos que restam para falar dessas duas situações. Existem pessoas que não acreditam no produto que deve ser compartilhado. E aqui me refiro ao Evangelho eterno. Tem pessoas que não acreditam e por isso não compartilham. Tem pessoas que não acreditam que esse Evangelho que transforma pessoas é capaz de transformar a pessoa em questão. Então ele não leva. Dentre muitas outras situações, porque nós não temos, na nossa região aqui, eu falo de forma organizada, falo da igreja, dessa igreja adventista, porque a gente não tem um ministério para ex-presidiários e carcerários. Eu estou falando que tem pessoas que vão, estou falando um ministério sólido para isso. Por que nós não temos? Porque na mente de algumas pessoas, quem está naquele recinto preso não tem mais salvação para ele. Aí não afirma com palavras. Porque nós não temos uma linha de frente para trabalhar com pessoas que são difíceis de ser alcançadas, pessoas que estão no fundo do poço. Por quê? No fundo, nós acreditamos que o Evangelho não pode alcançar eles. Eu estava conversando esses dias com Ramos. Eu estava falando do pai dele. E o pai de Ramos é um processo de vários tempos atrás. O
pai que não suportava crentes. O pai que disse que estava alegre com a presença do filho que chegou, só estava alegre porque o filho era crente. Isso por vários tempos, décadas. Hoje o pai dele já está frequentando o pequeno grupo, está interagindo com os crentes. E quando o Ramos estava conversando, deu a entender, e eu vi a alegria dele, que aquilo era um milagre que estava acontecendo. Como é que uma pessoa tão irredutível consegue ser transformada? Porque na mente dos familiares era quase impossível uma pessoa que odiava tanto essa classe e agora está se aproximando. E às vezes a gente tem isso na nossa mente. Às vezes a gente não acredita que o poder transformador de Deus, através do Evangelho, pode alcançar toda e qualquer pessoa. É por isso que nós não temos um ministério de carcerários, um ministério que busca pessoas que estão no fundo do poço, busca pessoas que estão com problemas emocionais e mentais que agora vai estar bombando no mundo. A gente não acredita, alguns não acreditam no poder de Deus para a transformação dessas pessoas. Não acreditam no poder do Evangelho. Queridos, a Semana Santa que nós passamos aqui, ficou claro através dos testemunhos passados aqui, que o poder de Deus está disponível para todas as pessoas. Aí Deus usa um camarada que passa pelo sistema prisional, sai, se converte, e através do camarada muitos outros foram convertidos. Porque ele sentiu o poder de Deus, e depois que ele experimentou o poder de Deus, ele levou o poder de Deus. Será se a gente não está desacreditado que Deus tem poder para salvar as pessoas? Que o Evangelho é poderoso o suficiente para salvar toda e qualquer pessoa, por pior que ela seja? E eu sei que passa na sua mente, quando a gente fala de pessoas, por pior que seja, passa na sua mente pessoas que você conhece. E que talvez você tenha já pensado, eu já pensei em várias situações. Como é que Deus vai alcançar uma pessoa dessa? Será que tem futuro para essa pessoa? Quando nós fazemos essas perguntas, nós estamos desacreditando do poder do Evangelho de Deus. E como produto desse descrédito, nós não pregamos o Evangelho para esse tipo de pessoa. Aí a gente categoriza as coisas. Sabe para quem eu vou pregar o Evangelho? Eu vou pregar o Evangelho nesse bairro aqui. Esse bairro é bom, um bairro bom de pregar o Evangelho. É bom de pregar. O pessoal trabalha, o pessoal tudo de bem, tudo de boa. Vou pregar o Evangelho. O Evangelho de Deus é para todas as pessoas, ide por todo mundo, para todas as nações. O poder de Deus é para todo tipo de gente. Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui. É mais fácil um ladrão, uma prostituta se converter e mudar de vida, do que muitos que estão dentro das igrejas no Brasil aí fora, dentro do cristianismo, mas tem em seu interior o mesmo ego que fez o diabo cair do céu. O poder do Evangelho, o poder de Deus, alcança todas as pessoas. Eu sei que os olhos carnais e humanos, a gente olha e diz,
essa pessoa não tem mais, tem jeito não. E às vezes a gente ajuda, a gente faz de tudo, a gente tenta 1, 2, 3, 4 vezes, a gente diz, pronto, para mim, já deu. Mas o poder de Deus não para. Deus tenta uma vez, Deus tenta 2, Deus tenta 3, Deus tenta 4, 5, 6, Ele vai tentar até a porta da graça se fechar. A gente desiste, Deus não desiste. A gente desiste porque não acredita que o poder de Deus é suficiente para a pessoa. Deus acredita. Então nós muitas vezes não pregamos o Evangelho porque desacreditamos o poder do Evangelho. Segunda coisa, e talvez essa seja muito trágica, nós não conhecemos o Evangelho. Por um lado, não acreditamos no poder de Deus para salvar as pessoas, que é suficiente para salvar as pessoas. Por outro lado, nós não pregamos o Evangelho porque desconhecemos o Evangelho. O livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo a partir do 6, ele fala que, João fala que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar todo mundo que se assenta sobre a terra, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A movimentação da mensagem angélica é, eles tinham na mão o quê? O Evangelho eterno. Agora, para bugar nossa mente, o que é o Evangelho eterno? Isso buga a nossa mente, sabe por quê? Nós não sabemos o que é o Evangelho por inteiro. A gente acredita que Evangelho, o Evangelho eterno é as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Isso é crença, isso não é o Evangelho. Alguns acreditam que o Evangelho que deve ser pregado ao mundo é o sábado, o dia de sábado para santificar. E isso não é Evangelho eterno. É um mandamento de Deus que tem que ser obedecido, precisa ser obedecido, será o sinal identificador no tempo do fim daqueles que honram ou não honram a Deus, mas não é o Evangelho eterno. Se essas coisas não são o Evangelho eterno, por que a gente está fixando muito nessas coisas? Qual é o Evangelho eterno de Apocalipse 14? Que Evangelho é esse que deve ser pregado? É os 10 mandamentos? É o sábado? Se é, por que a gente não está pregando? Se não é, qual é? E sabe por que isso buga a nossa mente? Sabe por que a gente fica sem resposta para uma pergunta? Quando alguém chega aqui na frente e pergunta quais são as 3 mensagens, e alguns já declararam já sabe, mas tem gente que não sabe nem para onde vai. Já é amigo da igreja. Porque quando se faz alguma pergunta aqui relacionada ao Evangelho, a gente não sabe responder. A igreja fica calada. Porque a gente não conhece. A gente só conhece o que falam para a gente. A gente não vai na fonte. A gente não vai na fonte da palavra de Deus. E quando a gente não vai na fonte, a gente desconhece o poder de Deus, desconhece o Evangelho de Deus. Eu vou pelo que o pastor fala. Tem muitas igrejas que seguem nesse sentido. Quem já foi de uma determinada igreja sabe que em algumas igrejas, isso não é, eu não estou falando mal delas, mas é só fazendo uma leitura,
pastor, muitas vezes é mais importante do que o que o pastor fala, o que o pregador fala é mais importante do que a palavra de Deus. A gente não está estudando a palavra de Deus, a gente está lendo. A gente não está estudando a palavra de Deus. Eu poderia citar para vocês aqui uma dezena de coisas que a palavra de Deus diz que a gente nem está nem aí para isso. Porque a gente desconhece, queridos, o Evangelho. Aí a pergunta que fica é: como darei aquilo que eu não tenho? Você vai comprar um carro. Você vai na agência, na loja. E o carro é um lançamento. Você conversa com o vendedor. Olha, eu gostaria de saber sobre esse carro aqui. Quantos quilômetros faz por litro? Qual é o sistema de injeção dele? Quantos cilindros? Quantas válvulas? Eu queria saber também acerca as especificações de motor e tal. O vendedor olha para você assim e começa a gaguejar. Você já imaginou um vendedor de carro numa concessionária que não conhece o carro? Esses dias eu entrei numa concessionária e a moça começou a explicar tintim por tintim de um carro para mim. Não, porque esse botão aqui, quando você aciona, acontece isso. Esse aqui você deixa desligado, você usa nesse assim. Esse aqui, a altura dele é tanto, você mexe, então isso. A pessoa que estava me atendendo conhecia de carro. Quantos quilômetros fazia por litro, o torque do motor, de 0 a 100 em quantos minutos. Agora imagina, você compraria um carro em uma agência, um lançamento, uma novidade, quando o vendedor não soubesse nada sobre aquele carro, ou lhe desse informações erradas sobre o carro. E por que é que nós queremos anunciar o Evangelho, se muitas vezes nós nem conhecemos o Evangelho? Queridos, isso é trágico. E quem não está indo pregar o Evangelho, porque não conhece o Evangelho, ainda está no patamar de sensatez. E não adianta você dar aquilo que você não tem. Isso é hipocrisia. O caso que aconteceu recentemente no Brasil, um delegado da Polícia Civil foi preso, acusado de ser um dos mandantes do caso de uma vereadora de São Paulo, Marielle Franco. E a reportagem que eu vi estava falando que aquele mesmo, isso aconteceu há 6 anos atrás, se não me engano. E há 6 anos atrás ele era encarregado pela investigação. O camarada estava lá, dizendo que tinha que encontrar os autores e que tinha que fazer justiça. Salvo engano, foi ele ou foi outro próximo, que escreveu um livro sobre o assunto, mas é o acusado de matar. Isso é hipocrisia. A gente querer dar aquilo que a gente não tem. Aí você diz, não, tá bom, então eu não vou pregar o Evangelho porque ainda eu não sei nem o que é o Evangelho. Se você não aprender a pregar, isso é uma missão. Quando Deus chama, senhores, cada um de nós
Ele chama para a gente fazer parte dessa turma que vai fazer discípulos de outras ações. Mas o que é o discipulado de forma básica? O que é o discipulado de forma básica? É simples, discipulado de forma básica. Um aluno segue os ensinamentos do seu mestre. Se eu não conhecer esses ensinamentos, como eu vou pregar? Eu já vi muita gente brincada, porque inventa de pregar o evangelho e pega uma pessoa que tem um conhecimento a mais, mesmo que um pouco diferente, e começa a questionar, a pessoa começa a gaguejar. Eu estava certa vez em um determinado lugar, faculdade, numa escola, e tinha várias pessoas que eram adventistas naquela escola. Eu conversando com uma delas e com pessoas que não eram da igreja. Aí uma pessoa que não era da igreja disse: olha, nessa cidade vai ter um show de fulano de tal. Eu não lembro nem quem era a pessoa. Uma cantora gospel, não lembro mais o nome não. Tu vai, coleguinha da igreja, estava do meu lado no círculo lá de não crentes, disse assim: a gente não vai não, porque a gente não se mistura não. Eu olhei assim e disse: esse aí não entendeu não. Você pode não ir porque você não gosta, porque você não curte o estilo. A gente se mistura assim, para salvar. A gente tem que se misturar para salvar. A gente tem que se misturar para ensinar. Porque se a gente vier todo sábado, quarta e domingo aqui para a igreja, e só da igreja para casa, o que é que nós estamos fazendo demais? Amaciando o nosso ego cristão. O pregador chega aqui e fala que você está no lugar certo, e que você vai ser salvo, que você é ovelha de Deus, que essa é a família de Deus, e que essa é a igreja de Deus, e você fica feliz, seu ego amaciado, você vai para casa com a consciência tranquila e pronto. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é para ser pregado. A gente se reúne aqui, é por isso que só tem reuniões 3 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana. Isso aqui é um acampamento básico. A gente vem aqui no sábado, no domingo e na quarta para recarregar as nossas energias espirituais, para nos outros dias a gente injetar essa energia espiritual nas pessoas que estão precisando. Mas para isso, a gente tem que conhecer. Pelo amor de Deus, não vai no argumento de pastor, de fulano de tal. Os pastores, por mais inteligentes espirituais que sejam, os líderes, por mais que inteligentes não pareçam ser, são falhos também, e podem ter falha na percepção. E podem ter falado uma coisa que é falha de percepção. Agora, se você estudar a sua palavra com o poder do Espírito Santo, entender esse evangelho que te salvou, você vai almejar levar esse evangelho para seus amigos, para o pessoal lá no trabalho, os coleguinhas da escola. E aí esse evangelho que transformou você vai transformar eles. E aí a gente não precisa estar fazendo campanha, eu acho ridículo. Campanha, vamos, tem que batizar tantas pessoas esse ano. Não precisa fazer esse tipo de campanha, porque isso vai ser de forma orgânica. O Espírito Santo vai trabalhar e pessoas vão preencher os bancos daqui. E se for preciso, a gente derruba esse prédio e constrói um que caiba mais pessoas, mas de forma orgânica. Mas para isso, para pregar o Evangelho, isso é um sinal que está na hora de terminar. Pregar o Evangelho, nós precisamos conhecer. O apelo, queridos, dessa manhã para todos nós, conheçamos o Evangelho. Para quem acha que já conhece, o ditado
que a gente fala muito aqui no Nordeste. Tire seu cavalinho da chuva. Ele não conhece quase nada. Não conhece quase nada. É necessário todos os dias orar, pedindo orientação do Espírito Santo para entender. Porque possivelmente muita coisa a gente entendeu errado, seguindo a cabeça de outro. Mas o Espírito Santo nos conduzirá ao conhecimento da palavra. E esse Evangelho, ele será presente na nossa vida, será poderoso na vida de vocês. Conheçam a palavra. Estudem a palavra. Vocês vão perceber que é impossível conhecer o poder que Deus tem revelado na palavra e eu não passar isso para outra pessoa. Eu estudei com uma pessoa durante o período de faculdade, 6 anos de faculdade, e certo dia eu conversei com essa pessoa conversando sobre vários assuntos. Ela perguntou: olha, na tua igreja, você não foi pro sábado porque o pastor não permite, você não trabalha porque o pastor permite. Aí eu, na maior tranquilidade, já tinha a confiança dela, de conversa, falei para essa pessoa: o sábado é assim, ó. Não trabalho por conta disso. Expliquei detalhadamente. No outro dia ela disse: eu nunca sabia que era isso. Da forma que você falou, a igreja tem razão em guardar o Senhor. Quando a gente conhece, a gente passa, as pessoas sentem que a gente sabe com confiança, sentem a confiança e vão querer conhecer, experimentar aquilo que nós experimentamos. E Deus nos abençoe. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Vou orar com vocês e a gente vai embora porque já é 11h40. 11h43, passou 3 minutos do nosso tempo. Com o tempo da música. A gente ora, vai para casa, vai almoçar, convida alguém aí. Olha para alguém, convida para levar os pedaços para almoçar, junta a panela lá com ele. E sábado, hoje à tarde, não teremos JA. Então é um momento especial de você fazer aquela visita a um amigo seu que não é da igreja. Vou visitar as pessoas da igreja que são impossibilitadas de vir. Eu faço uma visita para conversar. A irmã de Mary, que se acidentou há uns dias atrás, fez a cirurgia, já está em casa. E essa tardezinha para fazer isso, o TCT vai ser bem proveitoso. Santo, eterno, maravilhoso Deus. Como levar uma mensagem que ainda não tocou no nosso coração? Como levar um evangelho de transformação que não começou o processo de transformação na nossa vida? Que o Teu Espírito nos ajude a iniciar esse processo de transformação. E é nesse processo de transformação que o poder desse Evangelho é revelado para as pessoas que nos rodeiam. E ao ser revelado esse poder durante esse processo, as pessoas perceberão que o Senhor verdadeiramente tem poder para transformar toda e qualquer situação. Nós pedimos ao Senhor sabedoria do Teu Espírito, sabedoria para receber instruções da Tua Palavra, sabedoria para que o Teu poder seja real na nossa vida e assim na vida do nosso familiar. Em nome de Jesus. Pois o povo de